Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar do assunto que é valorização salarial. A gente tem acompanhado nas redes sociais, postagens e muita especulação em razão daquele acordo que o prefeito fez que visa valorizar a educação, né? Sim. Acho que 95% ali visa valorizar a educação e alguma coisa que restante aí para os demais servidores municipais, não é isso? 5%, né? 5%. 5%. Vou falar um pouquinho desse 5%, que acho que é importante, porque nós temos alguns servidores que se aposentaram sem paridade. Nós temos as pensionistas, né, que perderam seus entes queridos e estão sem paridade. A maioria sem paridade. Sem paridade, né? E, infelizmente, essas pessoas ficaram presas até então dentro do 0,01%. Há muitos anos. Quando houve a implementação do subsídio, elas não tiveram direito, não mesmo, né, de fazer opção, porque não tem paridade, né? Isso. Então, esse 5% é muito importante para essas pessoas. Uhum. Né? Esse ato do prefeito foi muito importante. Algumas pessoas estão criticando, o Sindiguardas não estava, o Sindiguardas isso, o Sindiguardas aquilo, né? Eu acho que é preciso a gente trazer aqui para as pessoas, né? Relembrar aqui, né? Nós vamos relembrar nesse momento. Quando é que nós começamos a tratar de valorização? Foi antes do subsídio. Justamente. Então nós tivemos lá o encontro lá na prefeitura, né? Conversamos lá com, na época, o Marcelo Barbieri, que exatamente. Assim, acho que foi uma perda monstruosa para o governo ele não estar ali na prefeitura, né? Uma perda para a prefeitura de São Paulo, acho que da capacidade que aquele homem tem ali de articular, de trazer, né? Porque ele foi um dos articuladores do acordo do Campo de Marte, né? Sim. Que sanou a dívida de São Paulo com o governo federal, né? Então, começou ali. Tivemos algumas reuniões, né? Estive lá com o Evandro, com o Redmacher. Depois, Fabrício Cobra nos recebeu, verdade. Eu e você lá conversamos com o Fabrício Cobra, né? Ou seja, havia aquela discussão que, obviamente, naquele momento não se tratava de subsídio. Uhum. Né? Aliás, era a valorização salarial. A valorização salarial. O assunto subsídio nem existia naquele momento. Exatamente. Né? Ele passou a existir, o assunto subsídio, quando a SMSU entrou no circuito. Exatamente. A SMSU entrou no circuito, aí ela trouxe ali, né? Foi um evento, inclusive, lá na própria sede da SMSU, a apresentação daquela tabela de subsídio. Justamente. Aquela tabela de subsídio, primeiro, ela não contemplava, né, toda a categoria. Não. E aí nós temos exemplos agora do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né, o capitão Derrite, que ele fez uma proposta que atende a toda a categoria de policiais militares. Justamente. Independente de onde o policial esteja. Em diferentes proporções, mas atende todos. Atendeu aquele problema que nós tínhamos também, que o início da carreira é muito baixo o valor, né? Uhum. Desestimula qualquer pessoa de entrar na polícia, né? Então, ou seja, ele corrigiu aquele problema, mas ele também entendeu justiça para todos que estavam ali na cadeia de comando. E foi uma coisa que nós cobramos naquele momento, ou seja, atender a todas as pessoas que estão na Guarda Civil Metropolitana. Justamente. Né? Então, a gente tem que relembrar isso aí. Eu acho, assim, foi talvez providencial, né? Esse envio do Derrite, porque nós podemos fazer a comparação. A SMSU entrou no circuito... Melou. Uhum. A verdade é essa, melou, né? Aí a Secretaria de Estado, com policial militar de carreira, como secretário, acho que é o primeiro, né? Eu não lembro de outro. Também não lembro. De outro policial militar na Secretaria de Segurança do Estado, né? Valorizando toda a carreira da Polícia Militar, né? Aí nós tivemos os movimentos na Câmara Municipal. Justamente. Né? Durante o processo de subsídio, para tentar melhorar. Isso. A ideia foi tentar melhorar, ou seja, mantém aquele inicial, né? Que já está ali, mas distribuir um pouquinho, né? Valorizar um pouco mais quem estava no meio para frente da carreira, né? Dar justiça para todos. Isso. Né? E aí, Vilar, a gente pode apontar o seguinte: nós não conseguimos tudo que a gente queria, mas houve sim redução de danos. Por quê? A gente tinha uma proposta lá da promoção horizontal, que começava com 21 anos lá, né? Sim. Depois reduziu para 18 anos. O fato é que, se não conseguiu mexer na tabela não mexeu. Sim. Mas para o pessoal mais antigo, pelo menos a promoção horizontal, sim, ela passou a ser um pouco mais razoável do que estava no projeto original. Houve redução de danos, mas a gente teve conversa lá com o governo, líder da Câmara lá, o Fábio Riva, sim, com os vereadores todos. Nós conversamos com todos os vereadores durante a tramitação do subsídio. E assim, passou o subsídio e nós não estivemos ainda satisfeitos, porque nós continuamos atrás do prefeito, atrás da valorização de quem não recebeu nenhum real de valorização. Exatamente, Marcelo. Eu vou até fazer um lembrete aqui. Nós buscamos o prefeito muito antes do subsídio.
Justamente. né? Quando teve a inauguração da reforma da Inspetoria da Sé, Isso. nós tivemos com o prefeito, né? Conversando, quase tomei uma rasteira aquele dia, Isso. né? Tivemos com o prefeito. Depois a entrega de viaturas. Isso. Antes disso, nós encontramos com ele em São Mateus. Lá em São Mateus, nós encontramos com ele, fizemos uma fala com ele sobre a valorização, porque a gente chegou ali e falou assim, ó, prefeito, muito bom o subsídio para quem está no início da carreira, foi muito bacana, nós reconhecemos. Agora, tem que valorizar quem está do meio para frente. Ele foi ríspido, né? Colocou o dedo para cima, falou que não queria falar, que não sei o que e tal. Com toda a educação dele, foi embora, tá certo? Depois disso, lá na entrega das viaturas lá no Pacaembu, novamente, estivemos lá, eu e o Evandro lá, conseguimos conversar com ele, mas assim, prefeito, teve gente que não teve nenhum real de valorização e tal, né? Ele deu aquela desconversada e foi embora, e depois lá na entrega das motos da IAMO, em que você conseguiu conversar com ele. Ou seja, a nossa campanha não parou, e não está parada, né? E olha que coisa interessante, né? Nós tivemos um anúncio do prefeito na entrega da IAI, já faz bastante tempo, né? Isso. Eu não vi nenhum outro sindicato lá na porta da IAI, a não ser o Sindiguardas. Sim. Né? Aí lá na entrega da base nova da IAI, né, que era a antiga BR, né? Ele falou lá, eu vou valorizar. Isso. Depois nós tivemos a mesma fala do prefeito na entrega da base Dan Carmo. Uhum. O Sindiguardas estava lá. Tinha algum outro sindicato lá ou não? Não, nenhum. O Sindiguardas estava lá. E ele falou lá, eu vou valorizar. Né? E depois na entrega das motos, que mais uma vez, na frente de toda a mídia ali, né, Rede Globo, Record, né, o SBT, a Band, toda a grande mídia estava lá, e ele falou novamente, eu vou valorizar. Né? Então, as pessoas precisam entender que isso é um processo. Justamente. Lógico, que eu sempre defendo, viu, Marcelo, que depois que a gente marca o gol, cada um vai lá e conta como é que agiu dentro do campo. Isso. O gol é a valorização. Exato. 5% é o ideal? Eu acho que não. Não, tá longe. O governo federal deu 9%, Isso. né? Deu 9% para todos os servidores federais, 9%. Nós temos que ressaltar aqui que o governo federal está enterrado em dívidas, mas mesmo assim deu 9%, né? O próprio governo do estado, escalonadamente, mas acho que dá em torno, a média dá em torno de uns 20%, 30%. Isso, mais né? do que 20%. E mais do que 20%. Então, esses 5% que nós estamos recebendo, né, para todos os servidores da prefeitura, no meu ponto de vista, não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Justamente. Ainda está abaixo do que a gente espera. Exatamente. Até porque lá em fevereiro nós protocolamos a pauta de reivindicações que foi construída pela categoria Guarda Civil Metropolitana em Assembleia, e na pauta de reivindicações a gente pede, acho que 28,62%, mais 15%, 15% de a correção inflacionária menos 15% de aumento. Isso, exatamente. Exato. Né? Então, assim, a nossa campanha em busca de valorização salarial, ela vem já antes do subsídio e continua. Agora, a gente tem que entender que a Guarda Civil Metropolitana tem um modus operandi diferente. É a única categoria no município de São Paulo que é proibida de fazer greve. Exatamente. É a única. Justamente em razão dessa proibição pelo STF, a gente tem que buscar outras formas de fazer a cobrança do prefeito, e uma dessas formas é justamente ir buscar ele no campo de atuação ali, que é a rua, né? Onde ele está ali se expondo para a grande mídia, a gente vai lá e expõe a nossa indignação, insatisfação ou a nossa reivindicação. Né? Então a gente tem outras formas. E o que a gente entende, aliás, o que a gente tem tido de resposta do próprio governo, é de que o governo está aberto ao diálogo. Sim. Justamente por isso a gente está aguardando uma agenda com o prefeito Ricardo Nunes, eles vão receber para a gente expor as nossas reivindicações. Sim. Só quero fazer um apontamento aqui, Vilar, que lá no dia lá da entrega das motos na IAMO, uma semana antes a gente estava falando aqui que a enxada é 9 e o salário é velho. Sim. Aqui no programa a gente estava falando, a enxada é 9 e o salário é velho. A fala dele lá na entrega das motocicletas foi, eu entendo que não basta entregar material, eu preciso repor salário. Então ele entende justamente que o policial, o servidor precisa ser valorizado. Não é só a estrutura. A estrutura tá bacana, tá melhorando mesmo, né? Sim. A gente reconhece isso. Mas o trabalhador precisa dessa valorização. Né? E você que está nos assistindo precisa entender que o modus operandi é diferente. É diferente justamente por quê? Porque o STF colocou uma limitação para nós que não colocou para nenhuma outra categoria da Prefeitura de São Paulo. Exatamente.